Paz do Senhor Jesus, amados, que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Queremos ler a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1. Queria que você abrisse sua Bíblia ou prestasse atenção na leitura. Eu, na verdade, vou estar parafraseando, ou seja, falando o conteúdo da palavra, mas com outra linguagem, né? Então está escrito assim, Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Acho lindo isso, irmãos, lindo isso. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu poder, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, esse texto fala de Deus falando conosco. É tão importante lembrar disso. Eu vejo, irmãos, que Deus no passado falou muitas vezes, conforme está escrito, pelos profetas, usou homens, mulheres para falar conosco, para falar com aqueles da sua época. Mas chegou nesta época em que foi escrito o livro de Hebreus, Deus usou o seu Filho Jesus. E Jesus então falou com aqueles servos daquele momento, trouxe palavras tão lindas, maravilhosas. Depois chegou o momento em que o Senhor Jesus subiu aos céus. Mas antes de subir, ele disse: eu vos darei um outro Consolador, o Espírito da verdade. O meu Espírito vai ficar aqui. O meu Espírito há de falar com vocês. O meu Espírito vai revelar coisas que vocês ainda não sabem. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu gosto de pensar, em primeiro lugar, na grandeza do nosso Deus e na bondade dele, dando-nos Jesus. Jesus, que era o seu Filho, que ele, através de Jesus, construiu, fez todas as coisas. E Jesus veio, se tornou homem, se tornou carne, habitou entre nós, falou as palavras de Deus, testemunhou de Deus, falou da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, revelou Deus. Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que se tornou, na verdade, superior, recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua, todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Este é o nosso Rei, este é o nosso Deus. Deus fez tudo isso por nós, irmãos. Agora, nós observamos no capítulo 2 de Hebreus, o Espírito Santo usando este escritor maravilhoso, falando-nos o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Entenda, por favor, eu e você precisamos tanto entender isso. Deus falou pelos profetas, mas ultimamente Ele usou o seu Filho Jesus. E Jesus vindo deixou-nos o Espírito e fala conosco. É o Espírito Santo que fala comigo e com você. E nós precisamos tanto, irmãos, estarmos atentos, nos apegarmos com firmeza, diz a palavra, a estas verdades ouvidas, para que jamais nos desviemos delas. Nós sabemos que nos últimos tempos, diz a própria palavra, muitos apostatarão da fé,
darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas e demônios, e deixarão o santo caminho, deixarão esta palavra. Mas, amado, que não seja assim com você, que não seja assim comigo, que nós, ao contrário, nos apeguemos com mais firmeza. Nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas. Porque preste atenção, olha a exortação. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos? Não podemos jamais negligenciar aquilo que Deus nos fez. Jesus, antes de subir aos céus, ele cumpriu o propósito do Pai. Havendo feito a purificação dos pecados. De que pecado, irmão? Dele? Não. Do meu pecado, do teu pecado, dos nossos pecados. Ele purificou, ele cumpriu o projeto do Pai. O Cordeiro de Deus veio e tirou o pecado do mundo, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que se aproxima dele, todo aquele que confia nele, todo aquele que espera nele, aquele que ama a sua vinda, receba a salvação tão esperada, esta salvação tão maravilhosa. Nós não podemos, isso sim, negligenciar esta tão grande salvação que Deus preparou para mim e para você. Este é um tempo oportuno de nós, em vez de negligenciarmos, fazer o contrário, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Você não precisa, por causa de não ir na igreja, se desviar, meu irmão. Você não tem desculpa para se afastar de Deus, porque todos os dias nós temos ouvido a palavra, todos os dias nós temos meditado na palavra, todos os dias nós temos a oportunidade de pregar o evangelho, de avançar, de transmitir Deus ao mundo, de fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é pregar num púlpito, como pastor, ou cantar, ou tocar um violão, uma guitarra, um teclado. Não, irmãos, é muito mais do que isso. Claro que isso faz parte, mas somente faz parte. Eu e você precisamos avançar, né? E nos apegarmos com firmeza às palavras, a esta tão grande salvação, a esta verdade que foi transmitida para mim e para você. E nos apegando a ela, não sermos negligentes, ao contrário, nos mantermos firmes nesse caminho maravilhoso que Deus tem para nós. Ele é um Deus tão bom, tão amoroso. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és amoroso. Ele é bom demais. Amém, querido? Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero apenas ler outra vez este versículo tão lindo de Hebreus, a revelação de Deus. Deus se revela através de Jesus, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, havendo sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos teus pecados, assentou-se à direita da majestade divina nas alturas, tendo se tornado superior a anjos quando herdou o mais excelente nome, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Filho de Deus. Convido você a orar nesse instante. Ó Pai eterno, por Tua bondade e misericórdia estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença.
tão pequenos, tão pobres, tão miseráveis, tão insignificantes. Mas o Senhor olhou para nós. Como disse Mefibosete a Davi: quem sou eu para que você se importe com um cão morto? Assim, meu Deus, quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? Mas o Senhor nos amou, assim como Davi amou Mefibosete e o convidou para estar à mesa, comer à mesa do rei. O Senhor também nos ama, o Senhor nos chama para estarmos na Tua presença, para ouvirmos Tua voz, para cumprirmos a Tua vontade. Ó querido Deus, muito obrigado. Eu suplico que o Senhor me ajude, nos ajude, meu Deus, a jamais negligenciarmos esta salvação que o Senhor tem nos dado. Ao contrário, nos apegarmos com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Eu oro por aquele que está doente, enfermo, meu Deus, por aquele que está se apagando. Que a bênção do Senhor, a luz do Senhor, resplandeça sobre a vida dele. Oh Deus, eu te peço, meu Pai, eu oro pelos meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, pela igreja, tua igreja, que o Senhor tem nos dado a graça de pastorear até aqui. Oh Senhor, eu oro por eles, eu clamo, suplico a tua bênção, o teu favor. Que nenhum daqueles que o Senhor tem nos dado se perca, meu Pai, mas que todos possamos alcançar a salvação que o Senhor tem para nós. Eu clamo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus.